Aleluia. Amados, a gente vai estar fazendo neste momento uma leitura no livro de Mateus, capítulo 7, do versos 17 ao 19. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da leitura, eu quero orar para Deus venha tomar a direção desse momento. Aleluia. Eu creio que você já achou. Curve a sua cabeça, ore em nome de Jesus. Paizinho do céu, querido, Pai, eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Toma a direção desse momento, Pai, fala com a tua igreja. Pai, abre o entendimento, Pai, que essa palavra, Pai, ela venha trazer esclarecimento, Pai, tirar as dúvidas e aproximar mais a igreja de Ti, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através desta palavra. Amém. Aleluia. Bora estar lendo, em nome de Jesus. 17 até o 19, diz assim, ó. Do mesmo modo, toda árvore boa produz frutos Vou voltar. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Podeis se assentar. Amém? Aqui está. Tenho que dar bons frutos. Esse fruto, ele é um fruto, vamos dizer que aqui é um número e ele é uma potência. Pense assim, que esse fruto ele se multiplica. Tá bom? A gente vai entender daqui a pouquinho. Meus amados, eu queria trazer aqui uma experiência que eu vivi, onde eu estava trabalhando. Lá tem duas mangueiras, uma próxima da outra. E eu apanhei algumas mangas lá dessas mangueiras. E o interessante, eu apanhei logo as mangas maduras, mais 5 mangas, e botei numa piazinha que tinha lá, e fui apanhar da outra mangueira. Só que da outra era bem grande, e elas estavam meias verdes, eu queria uma madura. E consegui avistar uma manga madura e apanhei. Ela era grande, e eu estava com um tubo daqueles 100 milímetros, consegui fazer ela vir pelo tubo. Quase quebra a minha mão, de tão grande a manga. Como ela não caiu no chão, essa manga, eu resolvi logo morder ela, dar uma mordida nessa manga. Então a mordida foi tão forte, né, que eu fui até no caroço da manga. Mas você percebe que, dependendo, né, ali do fruto, você mordeu, você já percebe se ele é bom ou ruim. E a mordida que eu dei, eu percebi que aquele fruto não era bom. Ele estava totalmente brocado e com larva. E eu vi as larvas e joguei logo ele no chão, cuspi o pedaço de fruto que estava dentro da minha boca, né? Aí, olhei para as outras mangas lá. Mas eu já peguei aquela manga que eu tinha lavado e deixado lá e já fui fazer com a faca. Eu peguei, descasquei e comi a manga, porque ela estava boa. E eu comi todas as mangas que eu tinha apanhado. Eu ia levar uma para Missilene, mas não aguentei e comi. Então, o interessante disso, que aquelas duas mangueiras,
elas estavam nas mesmas condições ali, no terreno úmido, cercado ali por concreto, as mesmas condições climáticas, as duas estavam recebendo chuva, sol, é um terreno umedecido ali. O Fernando sabe que ele trabalha lá. Mas uma daquelas mangueiras, elas deu um fruto ruim. Uma outra situação era um pé de coqueiro. Eu estava andando com os colegas trabalhando e a gente presenciou um pé de coqueiro na margem, bem divisa com terreno e rua. O coqueiro estava repleto de fruto, carregado. E o rapaz que estava comigo lançou a mão num coco daquele, ele tinha uma ferramenta, abriu o coco, tomou aquela água e simplesmente entregou na minha mão o coco. E eu tombei o coco. Quando ele tocou na minha boca, a água estava totalmente podre. E eu cuspi aquela água e joguei no chão aquele coco. E o interessante é que aquele homem, ele botou na boca e ele se segurou que era para me dar, né, para me experimentar. E eu joguei aquele fruto, aquele coco, aquele pé de coqueiro tão bonito, os frutos tão perfeitos, e com a água totalmente podre. Amados, interessante, se a gente for ler, aqui no verso 20 desse mesmo capítulo, diz assim, portanto, pelos seus frutos os conhecerei. E eu conheci daquelas duas mangueiras qual era a mangueira que dava fruto ruim e a que dava fruto bom, porque eu experimentei daquele fruto. Então, o que evidencia, o que traz a evidência, a árvore é o fruto. Então, se eu como árvore, eu produzir um mau fruto, as pessoas vão saber quem eu sou de verdade, pelo produto que eu produzo. É pelo fruto que está saindo de mim. As pessoas vão saber quem eu sou. Amém? Aleluia. Amados, as pessoas geralmente vão olhar primeiro o fruto. Se alguém passar por debaixo de uma árvore ou olhar para a árvore, ela vai querer ver o fruto. Ela vai olhar em direção do fruto. Ela vai ter interesse pelo fruto. Então, aqui a proposta é que a gente venhamos ou tenhamos que dar bons frutos. Esse fruto aqui, ele está no singular porque é o fruto de Deus. Deus, ele não vai te dar vários frutos, ele vai te dar esse fruto esse fruto aqui é diferenciado. Ele se multiplica em você. Ele não é um único fruto. Ele é um fruto que vai gerar em você vários outros frutos. Entenda. Amém? Meus amados, interessante que o fruto, ele revela quem você é. Então, aquele coqueiro, do exemplo aqui que eu dei, ele era uma árvore muito bonita. Bonita mesmo. Você olhava os frutos, ele estava carregado de fruto. Mas a água revelava que ele era uma árvore má, produzia um fruto mau. E através daquele fruto, eu olhei aquele coqueiro com desprezo. Que o coqueiro bonito, com uma água tão amarga. Amém? Olha, nesse capítulo aqui, nesse trecho, Deus está orientando as pessoas, porque existiam os falsos profetas. Né? Se a gente for olhar aqui, nesse capítulo, Deus está tratando sobre isso, para as pessoas terem cuidado. Aqueles falsos profetas, eles passavam
para as pessoas algo, e às vezes as pessoas aceitavam porque elas não conheciam, elas não viam o fruto daquelas pessoas. Mas só que Deus, ele não se deixa enganar. Eles não iam conseguir enganar Jesus. E Jesus sabia que eles eram falsos, que deles não poderiam sair nenhum tipo de fruto bom. Aqui assim no 16 diz que pelos seus frutos conhecereis. Não colhe-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas. Então não se colhe uvas dos espinheiros, o que os espinheiros produz é espinho, e o que a erva daninha ela produz é desgraça para uma planta, não uvas. Então aqueles falsos profetas, eles não produziam nada, senão a desgraça daquele povo que o ouviu. Amém? Então aqueles falsos profetas, eles não tinham nada para oferecer, senão a obra deles mesmo, coisas que vinham deles mesmo. Então, Cristo, ele não se deixa enganar. Cristo, ele sabe de todas as coisas. Não vamos conseguir enganar a Deus. Precisamos ser verdadeiros diante de Deus, porque ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Então, aqueles falsos profetas, eles enganavam muitas vezes enganaram o povo, mas eles não iam conseguir enganar Deus, porque Deus conhece o nosso mais íntimo. Deus, ele conhece o nosso interior. Aleluia. Amados, em Jeremias 17:10, diz assim: não, perdão, a gente vai para, depois vai para essa. Eu quero aqui dizer no 21 do mesmo de Mateus, que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, quem praticar o mal. Então, aqueles homens, eles praticavam o mal, então eles não tinham aproximação de Deus. Eles não tinham Deus verdadeiramente no seu íntimo. Então eles não tinham nenhuma prática boa para oferecer, senão o mal. Meus amados, a Bíblia ela diz aqui que os falsos profetas, eles vêm até as pessoas, né, que diz aqui até disfarçado de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Então, esses falsos profetas aqui, aparentemente, disfarçados, eles enganavam muitas pessoas, mas só que eles não conseguiram enganar a Jesus,
porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de tudo. Não conseguiremos enganar a Jesus. Então, precisamos produzir bons frutos. O fruto único de Deus, que vem através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus, ele nos faz frutificar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o primeiro ponto, para sermos um cristão que dá bons frutos para Deus, devemos viver uma vida de santificação, isto é, continuamente eliminar o pecado de dentro de si e consagrar-se a Deus. Aqui, essas pessoas, eu creio que eles eram distantes de Deus, eles não buscavam verdadeiramente se santificar, buscar a verdade de Deus. Para darmos fruto, esse fruto que Deus espera, precisamos renunciar ao pecado, viver de verdade a santidade, porque senão os nossos frutos, eles não vão ser comestíveis. O que eu produzo não se come, mas o que Deus produz em nós alimenta e Ele transforma. Amém? Então, para que a gente venhamos frutificar, precisamos se aproximar de Deus. Somente perto de Deus, perto de Jesus, iremos frutificar, iremos dar o fruto esperado. E para ter essa aproximação, precisamos viver uma vida de santificação continuamente e eliminar o pecado de dentro de nós, porque o pecado ele nos afasta de Deus. E o homem distante de Deus, ele não produz nada. E se ele continuar distante de Deus, ele pode vir a morrer. Ele pode ser eliminado se for botar como árvore, entre as árvores. Porque a árvore má, ela é cortada. Então, meus amados, para que a gente venhamos dar o fruto esperado que Deus quer em nós, a gente precisamos nos aproximarmos de Deus através da santificação, do relacionamento com Deus, da oração. Aleluia? Não tem como frutificarmos em Cristo se não tivermos uma vida de santidade, de renúncia, uma vida de verdade com Deus. Sem Deus, não tem como frutificarmos. Aleluia? Não conseguiríamos produzir frutos para Deus se não nós consagrarmos e também confiar inteiramente nele, a nossa vida, e nos santificar e abandonar o pecado. Olha o que diz aqui em João 15, diz assim, que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado.
permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E o ramo que de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. O 2 aqui do 15, que fala assim, né? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Aí eu me lembrei uma situação que aconteceu lá em casa, que tinha um limoeiro, e esse limoeiro a gente, eu creio que desde a semente, ele foi plantado, a gente tinha a semente, plantou, ele cresceu, e ficou uma árvore bonita, mas era o período de frutificar, ele não frutificou, e passou um tempo e nada de fruto, e ele bem bonito, né? E eu falei para a Missilene que eu ia cortar ele, porque aí não estava o fruto. Aí eu tinha um teçado bem grande, que tem aquela, chamo de rabo de galo, né? E eu falei, vou cortar. Aí de manhã, cedo, antes que a Missilene acordasse, fui para lá cortar esse limoeiro, porque não dava fruto. Como ele tinha umas ramificações grandes, eu escolhi a mais grossa para cortar. Falei, eu vou cortar esse limoeiro que ele não vai dar, ele não quer dar fruto. Peguei o teçado com toda a força e dei-lhe no galho, no primeiro galho. Foi com tanta força que decepou o galho e o teçado veio na minha canela. Que apareceu o osso. Eu fazia assim, o osso, dava para ver o osso. E depois que veio o sangue, eu via o osso. Eu acho que a árvore ruim era eu. Aí, o que aconteceu? A Missilene, não corta o limoeiro. Falei, vou cortar, não deu fruto. Mas no corte da minha canela, eu até pedi socorro para a Missilene, que foi feio o corte que eu fiz. E ela olhou direitinho para o limoeiro, tinha um broto, um brotinho, que ia nascer uma flor. Por essa flor, ele não foi cortado, o limoeiro. Pelo um brotinho. A Missilene, olha o broto. Acabou, não ia mais cortar o limoeiro. E me trouxe alegria aquele fruto. Aquele começo do fruto. E é assim que Deus ele se alegra da árvore que é nós. Quando ele vê o brotar, né, daquele pequeno brotozinho, ele traz alegria a Deus, porque dali vai nascer um fruto. E eu creio que um fruto bom. O limão era bom, porque hoje compra-se o limão, aqueles limãozinhos, eles nem vêm semente. E o que a Missilene tinha plantado dava o limão e a semente. Dava para reproduzir ele. Interessante, irmão. E ele não foi cortado pelo o brotozinho, que ia dar um fruto. Interessante, meus amados. Era tempo dele dar fruto. Era tempo. E ele estava dando fruto e eu que não tinha percebido. Aqui no verso 3, do 15 de João, diz assim: quanto a vós já estáis limpo por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, senão
estiver na videira. Meus amados, eu peguei uma referência daqui. Se a gente não tiver em Cristo, se não permanecer nele, a gente vai viver uma sequidão e a gente não vai conseguir desenvolver e, logicamente, a gente não vai conseguir frutificar. Então, olha só, se estivermos distantes ou não quisermos ter mais relacionamento com Deus, intimidade com Deus, olha o que aconteceu com o povo de Judá. Aqui no 17, Jeremias 17, só o trecho do 5, eu creio que até o 6, diz assim, ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço, cujo coração se aparta do Senhor. Olha só, ele será como um arbusto nos ermos. Não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Esse termo aqui, ermos, é um lugar que não dá para se viver. Mas se eu me aproximo de Deus, se eu me aproximo de Jesus, se eu tenho essa intimidade com Deus, aí a história é diferente. Diz assim, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não resseca quando vier o calor, e suas folhas as suas folhas são sempre verdes, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Então, se nos afastarmos de Deus, com certeza não iremos frutificar, iremos ser igual Judá, porque aqui eles não quiseram mais um relacionamento com Deus, quiseram um relacionamento com outros deuses e queriam fazer do jeito deles, e eles viveram uma desgraça. Aquele povo, ele padeceu, e Deus compara como o arbusto, aquele mato lá, aquela toiceira lá, que fica no deserto. Então, meus amados, é necessário termos essa aproximação de Jesus. E essa aproximação somente através da santificação. E a santificação é renúncia de pecado. É renúncia das coisas que esse mundo nos oferece. Esse mundo, ele nos oferece a desgraça e a morte, mas Jesus, ele nos oferece a vida eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. No exemplo daquele coqueiro, ele me enganou. Pela aparência dele, o fruto bonito, mas a qualidade daquele fruto era ruim. Ele me enganou. Mas só que nós não conseguiremos enganar Deus se o que está dentro de nós for ruim. Eu posso enganar o irmão Maurício, mas a Jesus não. A Deus não. Se o que eu produzo é ruim, para Deus é ruim. Para as pessoas que me vejam aqui, possa que eu engane vocês. Interessante que aqui nessa passagem ainda de Jeremias, e a gente vai para o 10, do 17 ao 10, olha que diz, eu sou o Senhor que esquadrinho o coração e provo a mente, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto
das suas ações. Deus, ele esquadrinha e ele prova a mente. Olha só, tem uma passagem que fala de um casal que eles tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Eu creio que eles pensavam em enganar Ananias e Safira. Eles tinham a propriedade, venderam e deram metade daquilo como oferta. Deram metade, mas falaram que era a totalidade. E eles pensavam, primeiramente Ananias, ele pensava que ele enganaria. Mas ele se deu mal. Porque a gente não consegue esconder nada de Deus. E Deus revelou aquela intenção maligna no coração dele. E ele foi penalizado pelo aquela obra que ele praticou. O fruto foi a morte dele. E na sequência, a mulher confirma que foi só a metade da oferta. E ela também foi sentenciada pela morte, com a morte, porque tentou enganar a Deus, queria passar uma informação errada. O que ela estava querendo passar, ela estava fazendo uma propaganda enganosa ali, que estava dando uma coisa, mas não estava. E de Deus a gente não consegue esconder nada, meu amado. Não conseguiremos fazer isso, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E essa vida com Deus, essa intimidade com Deus, ela nos garante vida. Ela nos garante uma geração de frutos, onde as pessoas elas vão se alimentar através dos frutos que o Espírito produz em nós. Então, o que vai evidenciar que tu é uma árvore boa ou ruim é o que tu estás fazendo. E as pessoas elas estão se alimentando das tuas atitudes. Se são ruins, elas vão se alimentar mal. E você vai levar aquelas pessoas para um caminho tortuoso, igual como fazia aqui os falsos profetas. Eles falavam coisas que não viviam, as atitudes erradas, encaminhando o povo para o erro. Mas as nossas atitudes, quando estamos próximos de Deus, é de viver o que Jesus quer para nós, dar continuidade da obra dele. Então, precisamos ser frutíferos, continuar dando fruto. Deus, ele coloca esse fruto em nós e a gente precisa dar continuidade nesse fruto. E como é que a gente garante que a nossa vida vai ser frutífera em Deus? Estando nele, estando junto dele, igual como ele fala aqui, que ele é a videira. E se não tivermos unidos nele, a gente não vai conseguir gerar o fruto bom, porque esse fruto vem através dessa unidade com Cristo. Aleluia? Então precisamos nos santificar para garantir que esses frutos ele permaneça em nós. Olha só, aqui em Gálatas 5:24, diz assim: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências, que são os prazeres sensuais. Então, olha só, somos privilegiados, porque a gente está nesse momento aqui adorando a Deus, buscando, se envolvendo na presença de Deus, quanto
Muitos outros estão atrás de carros elétricos nos prazeres carnais. Esse aí é o fruto da carne, é o que o homem produz dele mesmo. Mas nós não estamos interessados em nos envolver em Cristo. E esse é o fruto que a gente está produzindo de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. Estamos aqui. Outrora, o nosso lugar era em outro canto, né? Mas através do novo nascimento, a gente vive uma nova vida, uma vida frutífera, uma vida em Cristo. Oh, glória! Olha só que fala em Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, se eu não me santifico, eu não tenho como ter esse relacionamento com Deus. E não tendo um relacionamento com Deus, eu vou viver uma sequidão. Eu vou ser como aquela mangueira, produzindo um fruto bonito, mas não tem como comer. Ele está cheio de larva. Às vezes a gente somos uma árvore bonita, o fruto até bonito, mas o pecado, ele impede que aquele teu fruto alguém possa comer. Porque você não pode comer do seu próprio fruto. Outras pessoas que vão comer. Nenhum cristão pode dar bom fruto para Deus se não santificar-se continuamente, confiando todas as suas áreas de sua vida e de seus pensamentos. Isso fala lá em Colossenses 3, do 1 ao 2. Então, todas as áreas da nossa vida, a gente tem que entregar a Deus. É todas as áreas. Senão, não frutificaremos. A gente não vai produzir o fruto esperado. Esse fruto, único fruto que Deus coloca em nós, que ele é múltiplo. Quando você tem Jesus de verdade em você, aí você vai dar o fruto do amor, você vai ser bondoso, misericordioso, você vai ter algo para as pessoas de bom. Mas temos que estar de verdade numa intimidade com Deus, porque senão não conseguiremos produzir esse fruto. Porque o pecado, meus amados, ele impede que Deus faça através desse enxerto em Cristo nascer fruto. Aqui diz que Deus, ele é o agricultor, é ele que faz trabalho, ele que nos aproxima. Então precisamos, de verdade, estarmos em Cristo. Precisamos, de verdade, ter esse relacionamento com Deus para produzir frutos. Frutos bons. Frutos que alimenta, que traz vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, meus amados, porque ele nos dá a oportunidade, ele nos dá ele deixa você num cenário, assim, numa situação agradável para você crescer e frutificar. É ele que te chamou. É ele que te prepara.
e você só vai dar o fruto. Olha só o que fala aqui no 16 do 15 de João. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vás e dê fruto. Essa parte A desse 16 aqui. Então Deus te chamou. Aqui ele trata com os discípulos, né? Mas só que a palavra ela é atual, né? Ele chamou aqueles e também chamou a cada um de nós. E ele tem nos preparado através da sua palavra, que ele diz aqui no 3. A gente vai lá e vem aqui. Olha, quanto a vós, já estáis limpo por causa da palavra. Então, esse trabalhar de Deus na nossa vida, que nos garante frutificar, que é a limpeza pela palavra. Então, toda a impureza, toda a erva daninha, ela é tirada através da palavra. Então, se eu não tiver um relacionamento com a palavra de Deus, é impossível eu frutificar, porque eu sou limpo pela palavra. Então, se eu não buscar conhecer essa palavra, é impossível eu frutificar. É impossível me relacionar com meus irmãos de uma maneira honesta, não de uma maneira fingida. É impossível dar um fruto de qualidade, porque se eu não tiver conhecimento da palavra, aproximação com essa palavra, é impossível ela mudar e restaurar a minha vida. Então é necessário eu ter uma intimidade com a palavra, uma aproximação com a palavra, porque quando eu tenho uma aproximação com a palavra de Deus, eu começo a ter as mesmas qualidades de Cristo. Aquilo que Deus produzia, aqueles frutos começam a brotar em mim. Se você anda eu trabalhei com nordestino, então eu comecei a ter alguns sotaques deles, algumas atitudes, alguns gestos, alimento que eu nunca tinha comido, pela aproximação com eles, a proximidade deles. Comia coisas que eu nunca pensei em comer, tripa frita, nunca tinha comido. Comi com eles, porque eles comiam isso. Né? Toicinho, nunca, tatu, nunca. Então, com a aproximação com aqueles homens, eu comecei a praticar as mesmas obras deles, né? Algumas ignorâncias, a falar alto, que eles falam alto, pela aproximação. Olha só como é interessante. Quem conhece o Gutenberg sabe que ele tem um sotaque bem potente. E se a gente ficar bem próximo dele, ter uma intimidade, uma aproximação, quando vê você está com aquele mesmo sotaque, né? Você vai falar quase idêntico. E a mesma coisa quando a gente tem uma intimidade com a palavra, busca essa aproximação, com certeza a gente vai ter as mesmas qualidades de Jesus, que são esses frutos. E ele ordena que a gente multiplique isso, produza isso, dá continuidade nesses frutos, né, através dessa palavra maravilhosa. Meus amados, se a gente não der fruto, aqui diz, né, a parte B do 15:2, que vai ser cortado. Se você não vai ser cortado agora, isso aqui já é uma coisa futura, mas se Jesus voltasse hoje, será que eu seria cortado? Igual o limoeiro que eu ia cortando, mas vi que ele deu fruto e
Então Deus ele não vai cortar a árvore que está produzindo fruto, ele vai cortar naquele grande dia os que não deram fruto, os que rejeitaram a palavra, os que viveram falsamente, que se mostraram bonitos por fora, mas podre por dentro. Esses vão ser cortados. Esses não vão fazer parte. Deus, ele prepara, ele está dando a oportunidade para todos nós, igualmente as duas mangueiras. As mesmas condições do solo para as duas e a situação climática para as duas, mas uma produziu um fruto bom e a outra ruim. E nesse cenário que a gente vive, estamos na mesma situação. Agora vai caber a mim a se aproximar de Deus através da palavra dele, para que a palavra dele produza em mim esse fruto. Cabe a mim. Cabe a nós buscarmos em Deus essa aproximação. Amém, irmão? Eu creio que está dando para entender mais ou menos o que eu quero passar, né? Que é necessário, amados. Às vezes, podemos viver numa ignorância, ou até no conformismo, e pensarmos que somos bons, somos árvores frondosas, às vezes até frutífera. Mas a gente precisa se examinar se estamos mesmo sendo uma árvore frutífera comestível, não frutífera que não alimenta, que não traz benefício nenhum para o outro. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele tem falado conosco através da sua palavra. Ele tem nos alertado, irmão, para que naquele grande dia a gente não venha a ser taxado como servo inútil, para que a gente não venha passar a nossa vida toda caminhando erroneamente. Deus, ele está nos chamando nessa noite para nos tratar, para que a gente se examine, como a gente já teve 3 pregações, e foram 3 pregações interessantes. Uma que fala do firme fundamento da fé, né? Teve a outra que foi a fé que cura ou que salva, e a outra que a gente tem que passar para outro nível. E eu creio que o que a gente está vivendo é um nível diferente, porque a gente tem essa aproximação de Deus, a gente tem esse relacionamento com Jesus, por isso que a gente está aqui. Porque essa época é época de comemorar a carne lá fora, e a gente está comemorando a vida aqui dentro, porque a gente crê no Deus verdadeiro, a gente crê nesse Deus que salva, que liberta, que cura, e que breve voltará e vai levar a igreja dele para a eternidade com ele. E eu creio que nesse grande dia eu vou estar lá, porque eu quero essa aproximação com Deus. Eu creio que quando o soar das trombetas, eu vou ouvir e vou subir com ele. Eu creio que essa igreja, ela se dedica em buscar a Deus, um relacionamento com Deus, por isso que a gente está aqui. E eu tenho me dedicado, buscado, porque eu entendi. Eu não estava entendendo, mas comecei a entender. Se eu, como Judá aqui, queria fazer com as suas próprias forças, tirar Deus de lado e tentar fazer por sua própria vontade as coisas, iria se dar mal. E se deu mal Judá, e eu estava me dando mal também. Eu queria os domingos para ganhar dinheiro, e o dinheiro que eu pegava ia tudo para o conserto do carro. Então eu pegava daqui e ia dando.
Então, eu já estava entrando numa situação onde eu achava que os meus braços era a minha solução, e não era. E eu estava indo para uma cilada do diabo, e eu decidi a vir para a escola dominical como eu estou vindo, com amor, não por obrigação, os cultos à noite, até a vigília eu já vim. Eu até falei para as irmãs que eu vim, mas sempre eu dormia nas vigílias, e nessa não dormi, porque eu vim com prazer de vir, porque eu quero ter esse relacionamento com Deus. Eu não quero viver uma farsa. Eu não quero no domingo parecer um crente, lá na minha casa não sou mais crente, no meu trabalho não sou mais crente, as minhas atitudes não é de crente. Então essas coisas são produtos nossos, frutos nossos, mas Deus, Ele quer nos dar aquele fruto ali. Ele quer manifestar, né, o seu poder através desse fruto, quando a gente ajuda, quando a gente leva essa mensagem, quando a gente envolve outros para se unir na fé. Né? Muitos, hoje, eles estão dizendo, olha, compra um abadá, e quando vê é um monte. Né? E nós não. A gente envolve para a vida, eles estão se envolvendo lá para a morte. E eles estão levando muitos. E eu tenho que ser empolgado e falar do amor de Cristo também para trazer esses para a vida. Muitos estão levando empolgação para eles e irem para a morte. E a gente precisa também ser empolgado, se empolgar e convidar e levar esse sentimento de alegria, porque viver com Cristo não é tristeza, viver com Cristo é alegria. E eu tenho que motivar com alegria as pessoas, porque se eu levar a palavra de Deus como um fardo, como algo que atrapalha a vida, mas eu tenho que levar a palavra de Deus como algo que liberta, que salva, né, que traz vida. Eu estava falando para a Missilene que todo o dinheiro que eu ganhava, eu já investia no carro. Aí, sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que eu não tinha mais condições nenhuma. O carro pregou todos os cartões de crédito. Eu até peguei o da Missilene. Foram todos os cartões e empréstimos que eu poderia fazer. Eu já tinha feito e o carro no prego. Então, não tinha mais condições. Aí, sabe o que eu fiz? Eu orei a Deus e contei para Deus. Eu contei para Deus que eu estava querendo tomar a rédea e estava entregando agora para Ele a rédea da minha vida. E, para a glória de Deus, tudo mudou. Tudo está mudando. Porque eu consegui trocar esse carro que estava dando problema. Esse carro ele é novo. E ele é a bênção de Deus. Eu comentei com o pastor Arão que o primeiro carro eu não ia apresentar aqui na igreja, porque eu disse para minha mulher que era a bênção de Deus, eu não apresentaria algo que Deus me deu. Olha a rebeldia. No primeiro dia, o carro 0 quilômetro, no primeiro dia o carro foi guinchado. Pregou lá no Ver o Peso. Não foi, Missilene? O carro pregou e desde lá ele veio pregando esse carro. Por quê? Entendeu? Então a nossa vida, irmão, ela é voltada na palavra, a gente tem que crer. E tudo que é meu é de Deus, é do reino. Né? É os frutos que Deus está nos dando para que as pessoas também se alimentem. O meu carro ele é missionário. Eu tenho o prazer de ajudar, de levar dentro das minhas possibilidades, às vezes até fora das possibilidades, mas eu tento acudir às pessoas, porque é bênção de Deus na minha vida. E isso é um fruto bom, porque me traz alegria. Amém, amado? Amados, essa
é a palavra que eu queria deixar para a igreja, né, concluindo que Deus já nos preparou. Ele já nos preparou. Cabe a nós desenvolver esse fruto. Cabe a nós se aproximar mais de Deus para que venha nascer esse pequeno brotinho que vai tornar um fruto. Aleluia? Aleluia. Então, meus amados, era essa palavra que eu tenho para trazer para a igreja. Eu queria que você ficasse de pé e fechasse seus olhos.